Edna, vamos nos aprofundar um pouco mais da tua volta do Japão. E aí eu quero que você conte como foi a sua experiência da volta e essa base que te deu para você se transformar essa empresária que você é hoje. Quando eu voltei do Japão, o meu intuito era voltar para a minha área profissional que eu tinha deixado, né? E 4 anos longe do país é muita coisa que muda, né? Perfeito. E aí para mim não importava. Qualquer trabalho que eu arranjasse, seja de faxineira, doméstica, qualquer coisa que fosse, já era um espaço para eu entrar, e eu tinha certeza que onde eu entrasse eu ia conseguir aos poucos voltar ao mercado de trabalho. E a importância disso é que, apesar de eu ter ido para o Japão e ter deixado na época a Coparaense, mas não fechei as portas. Perfeito. Né? Então, quando o meu antigo chefe soube que eu voltei, a primeira coisa que ele fez foi me procurar. Uau. Né? Zé, Edna, você quer voltar a trabalhar com a gente? Meu Deus, eu tô num sonho de novo. Porque eu não imaginava, né? Perfeito. Aí chamou e eu convidou para voltar. No primeiro momento não deu certo, porque já não estava o domínio total na mão dele. Precisava do aval dos sócios da Rações Paraense, porque foi assim, a Coparaense já tinha uns sócios que já estavam com mais idade, os filhos não queriam assumir o negócio. Entendi. Então eles pegaram e passaram para os colaboradores, fizeram uma reunião com os colaboradores da época e foi que eles emprestaram dinheiro para os colaboradores para abrir a Rações Paraense. Perfeito. Nessa época eu não estava aqui. Mas não era uma cooperativa. Não, já era uma limitada. Já era uma limitada. Limitada. E aí ele me chamou num primeiro momento, conversou com os sócios da Rações Paraense na época, e eles não queriam que eu entrasse. Ele disse, não, espera mais um pouco que a gente vai amadurecer essa ideia aqui com eles e você vai voltar. Alguns meses depois ele me chamou e pediu para eu voltar. E aí tiveram que me aceitar lá e eu entrei de volta, só que ele falou que queria que eu entrasse como sócia. E eu disse, calma, deixa eu entrar como funcionária primeiro, porque eu quero ver como é que tá o negócio. O processo, né? Que eu não sei se está dando lucro, se não tá, como é que estão as coisas. E aí ele então disse, você deu uma... Se fosse uma outra pessoa ansiosa e dizer, não tô dentro, já quero, eu vou ser sócia. Gente, eu vou ser sócia. Você... Não. Olha, o que é a sabedoria, né? Isso é sabedoria. Sim. Sabedoria de uma pessoa que sabia onde queria chegar. E aí ele pegou e disse assim, então você vai fazer a auditoria de 2005 até o momento que você está entrando, porque as coisas estão meio bagunçadas. E aí eu fiz toda a auditoria, organizei toda a parte financeira, a parte contábil, tudinho. Aí alguns meses depois, acho que uns 6 meses depois, aproximadamente, aí que eu vi que dava lucro, que o faturamento estava em constância e tudo mais, né? Aí eu disse, agora eu tenho certeza que eu quero entrar. Você deu um passo correto, né? E aí nessa época já tinha até negócio de divórcio, o dinheiro do Japão já tinha sumido. A gente, quando é casado, acontece algumas coisas, né? Infelizmente. E aí, até para entrar na sociedade, eu peguei dinheiro emprestado. Entendi. Você alavancou seu negócio com... Aí eu vou abrir um parênteses, tá? Você pegou dinheiro emprestado para alavancar, para entrar no processo que você já tinha visto que deu lucro. Sim. E que tinha um bom faturamento. Sim. Porque faturamento, gente, não é lucro, tá? Olha Exatamente. o que a Edna falou. Eu vi que deu lucro e vi o faturamento. Perfeito. Exatamente. E aí você alavancou com dinheiro de empréstimo. Perfeito. Eu tinha uma parte, que eu tinha uma poupança separada, fora do casamento, né? Da época da adolescência. E aí o restante eu peguei emprestado e eu entrei na sociedade. E aí eu ficava responsável do financeiro, contábil, fiscal, RH, essa parte toda era comigo. A gestão é a base da empresa. Cada sócio realmente ficava com uma... controlando uma parte. E aí o diretor era outra pessoa. Anos se passaram, né? E aí 2 sócios saíram. E aí a gente teve que pagar a parte dos lucros, né? Dos dividendos e tudo para eles. E no final do mesmo ano, os outros, porque éramos 5. No mesmo ano, 2 outros sócios saíram. Então, pagar dividendo para eles também, que eu queria ficar com a cota deles, eu tinha que pagar mais empréstimo em cima. Aí, alavancou de novo o exatamente. negócio. Porque é importante a gente falar isso. Não pegou empréstimo para pagar dívida. Não. Você pegou empréstimo para alavancar o negócio. Exatamente. É uma coisa que eu sempre falo. Para comprar, porque eu sabia que eu ia ter retorno. Perfeito. Quando eu fizesse tudo direitinho, né? E aí, nessa época também, eu chamei uma moça
amiga minha que tem assim um pensamento de gestão muito parecido com o meu. E aí a gente ficou um tempo, ela ainda ficou 3 anos comigo, mas nessa época que saíram os 4 sócios, também foi a época que o contrato de aluguel de um outro prédio que a gente locava, tanto máquinas, equipamentos, quanto a parte de escritório, tudo era alocado. Só não as partes de escritório, né? Era tudo da Rações Paraense, mas o resto era deles. O contrato estava terminando e aí a gente disse, para onde a gente vai? Enfim, porque eles não tinham mais interesse de renovar. Uau! Porque eles viram que dava certo e eles queriam voltar a trabalhar com ração também. E aí, concorrente. Exatamente. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu olhava os números e eu dizia, ou eu compro o terreno, ou eu compro o maquinário. Uau, interessante. E aí a gente veio pra cá. Esse prédio, ele é locado. Ele é locado. O maquinário ainda não é da Rações porque é Finame, então estamos terminando de pagar, né? Mas quando então terminar de pagar... Você escolheu comprar o maquinário. Sim. Eu também escolheria comprar o maquinário, tá, gente? Porque com o terreno eu ia fazer o quê? Perfeito. É um passivo que ia ficar passivo. Perfeito. Você fez a escolha perfeita. E isso vale para os nossos telespectadores. Com certeza. Porque acaba que o que eu compro, o que eu vou fazer? E o bem, né, o imóvel, ele é um passivo. Sim. Você pode alugar, não ter esse custo nesse momento, nesse investimento nesse momento. Voltar a falar, é um passivo e você investiu numa coisa que ia dar mais retorno. Perfeito. E aí foi a época que a gente veio, eu trabalhava lá e tinha que montar aqui. Como a parte contábil, fiscal, RH, tudo era eu que fazia, quando eu vi que eu não ia ter capital total, e a gente nunca tinha pego empréstimo no banco, assim, de empresa, né, para empresa. E aí eu fui no banco, olha, preciso de um empréstimo, porque eu quero montar nova fábrica e tudo mais. E aí não é só maquinário, tem material elétrico, tem construção civil, montagem dos equipamentos. Tem capital em giro. Exatamente, e eu não tinha tudo isso. Perfeito. E aí eu fui no banco e ele disse, olha, para você conseguir, na época era o Finame, nessa época era muito bom, o Finame era 10 anos para pagar. E aí ele disse, olha, você precisa ter toda essa documentação. E é muito difícil, a maioria das empresas não tem. Eu disse, como assim? Eu tenho. Eu sou organizada, querida. Eu tenho. Ele disse, olha, eu preciso dessa relação todinha. Na mesma semana eu cheguei, tá aqui. Aí eu disse, meu Deus. Você tem, gente, o que é uma empresa organizada, né? O que é um padrão, e aí eu vou falar ele lá, é um padrão de comportamento a organização. Né? E aí você deu entrada no empréstimo. Sim. Aí ele disse, mas como você não tem histórico, eu não consigo todo esse valor. Consigo tal valor. E o equipamento, tipo, tinha um valor a mais. E aí eu sentei, fui estudar a planta da fábrica, fui cortando algumas coisas que dava, outras que dava, até chegar naquele valor. Legal. Planejou. Exatamente. Aí depois veio. Tive que pegar capital de giro, tá? Para pagar a obra civil, a obra elétrica, a montagem e tudo mais. E aí, quando a gente saiu de um prédio para cá, faltava um mês para a gente mudar. E tinha um equipamento aqui que não estava liberado. Eu vou abrir um parênteses, tá? Alguém pode estar falando assim, mas ela conseguiu porque pegou dinheiro emprestado. Parece que eu senti que alguém ia pensar isso. Mas não tem dinheiro mais barato do que você pegar emprestado, tendo uma organização, fazendo dinheiro com o dinheiro dos outros. Exatamente. Não tem dinheiro mais barato do que fazer dinheiro com o dinheiro dos outros quando você tem gestão, que é o que a Edna tem, tá, gente? E eu não tinha. Então, eu tinha que procurar trabalhar com e você tinha visão em gestão, né? Então você sabia onde você estava pisando, você faz números, até hoje você deve fazer números. Eu quero te fazer 2 perguntas para a gente fechar esse bloco. Olha o pessoal passando. Aqui não para, tá? A gente está gravando e o negócio está correndo. Qual foi a experiência que você teve com o chão de fábrica no Japão? Pode ser a coisa da produção, que lá deve ser uma referência em produção, que você trouxe para o Brasil com a sua fábrica? A organização. O que eles botam uma meta para a gente fazer e a gente produzir o máximo que pode, com a máxima qualidade, no menor tempo possível. Repete. Isso é maravilhoso. Produzir o máximo possível, com a melhor, a meta de produzir o máximo possível, com a melhor qualidade no menor tempo possível. Meta
qualidade com o menor tempo possível. Exatamente. É igual a resultado, não é? É. É igual a resultado. Perfeito. O que mais que você acha assim, que foi interessante para você colocar na sua experiência como empresária? Crescimento pessoal. Porque eu não falava nada, gente. Eu era muito tímida. Tá aqui. Tô aqui, não sei nem como. Porque antes eu eu era muito tímida. Eu não botava, as pessoas me machucavam e eu ficava com aquilo preso. Eu não me expressava. E o Japão, ou você se expressa e diz onde está doendo, ou você é engolido. E isso me ensinou muito lá a me sobressair. Tanto é que dos estrangeiros lá, eu era a única líder de linha. Uau! Porque eu sabia falar japonês, eu sabia falar um pouco do espanhol, mais português, né? E aí, como eu era organizada e sabia liderar, aí eles me botaram a única estrangeira para liderar uma linha. Bacana. Eu sei contar de 1 até 10 em japonês, tá? Olha aí. Eu fiz karatê, sou faixa marrom de karatê. Tá melhor que eu. Eu sei contar de 1 até 10. Edna, você sofreu algum preconceito? Aí eu tô falando com uma mulher, né? Uma mulher empresária, uma mulher forte. Nós estamos até combinando, gente. Isso não foi combinado, isso foi proposital. Tanto que a nossa conexão. Você como mulher, você acha que você sofreu alguma discriminação, alguma coisa? Não falo nem discriminação, porque hoje nós somos tão posicionadas que a gente não permite isso. Mas você acha que você sofreu alguma retaliação por ser mulher e por ser tão posicionada? Olha, eu acho que como desde nova eu tenho essa questão de posicionamento, eu nunca prestei muita atenção se acontecia isso. E se acontecia, eu não ligava, assim, eu não deixava me abater. Então eu não lembro nada assim muito chocante. Só um fato, que foi da vez que eu pedi pro meu chefe ser gerente na época da Comparaense, né? Eu pedi para ele que eu queria ter a chance de ser a gerente da empresa. Como eu era muito nova, de mulher, e ele ser japonês, ele olhou assim: Edna, você é muito nova. Você é mulher, não tem experiência ainda. Eu acho que ainda não é a tua hora. E aquilo me deu um negócio assim, eu nunca tinha levado um não dele, sabe? E aquilo me machucou muito, mas também foi um jeito de dizer, eu vou provar que eu consigo. Eu acho que isso me deu um gás. Ele sem querer me deu um gás. Eu não vou me acomodar com isso. O não dele te impulsionou. Exatamente. Eu não levei pro lado ruim. Eu fiquei chateada, triste na época. Eu acredito. Mas depois eu disse, não, eu vou reverter, eu vou provar para ele que eu consigo. E aí eu vou pegar esse seu gancho e vou trazer para nossa audiência, porque tem muita gente, Edna, tem muita gente que recebe não e toma aquele não como algo pejorativo, como algo ruim e não avança. Pelo medo, pela mágoa, pela falta de sabedoria. Você não, você pegou o não e disse assim, eu vou fazer e vou conseguir. Sim. E é fantástico quando você diz assim, se eu tive, eu não observei. Você estava tão focada no que você queria que se alguém tá me preterindo, não sei nem o que é isso. Né? Estamos de rosa, sou mulher e não sei nem o que é isso. Você seguiu em frente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos pro próximo bloco e mais história, e a gente vai conhecer um pouco da fábrica da Edna Arimoto. Essa mulher que era estagiária e se transformou na dona desse lugar todo, gente. E é grande, viu? Até o próximo bloco. No próximo bloco, eu vou continuar contando a história inspiradora dessa mulher. E eu vou também mostrar a fábrica que ela construiu, que ela começou do zero. Eu quero te dizer que você pode. Então não sai daí. Aqui na TVC Belém 9.1. Vem.